gente vai falar sobre o silêncio de Deus. É um assunto bem complexo, para falar a verdade. Mas acho que vai dar tudo certo. Bom, para não dar muito... Não enrolar muito, porque a gente vai ter bastante coisa para falar. Acho que vamos começar com a oração principal. Alguém quer fazer a oração de hoje sobre o encontro? Não, eu vou fazer aqui então pra gente. Vai lá. Fechem os olhinhos de vocês. Respirem fundo. Pensem no Senhor Deus. Né? Senhor Deus Altíssimo, Pai querido, te agradecemos por esta tarde, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. A tua palavra fala que onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Nós estamos aqui, ó Pai Altíssimo, em busca de te conhecer mais, em busca de um relacionamento mais profundo e mais sincero contigo. Eu peço, Pai Altíssimo, que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha testificar a tua palavra em nós, que o Senhor tire da nossa mente, Senhor, meu Deus, do nosso coração, tudo aquilo que possa tentar roubar a nossa atenção de ti neste momento. Eu peço, Pai Altíssimo, que o Senhor acampe os teus anjos da guarda ao nosso redor, que o Senhor nos guarde e que o Senhor fale e testifique em nós. Obrigada por esta tarde, obrigada por este momento. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Bom, coloquei um pequeno trecho de Salmos aqui. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Bom, aqui a primeira parte, na verdade, é o silêncio nosso, né? O nosso silêncio em Deus. Silêncio é uma coisa muito particular, porque no silêncio a gente consegue escutar coisas que a gente às vezes não escutava. No silêncio a gente consegue reparar em coisas que às vezes a gente não repara normalmente. Então, o silêncio é uma coisa muito, muito boa para a gente praticar às vezes. Ficar em silêncio e simplesmente analisar as coisas, às vezes, nos acalma, nos ajuda a seguirmos em frente. E ficar em silêncio diante de Deus nos ajuda a gente perceber mais as coisas que Deus faz por nós. Né? Então, é isso que eu queria passar aqui nesse começo. Bom, agora tem um pequeno momentinho de reflexão que eu coloquei aqui para a gente. Tem uma imagem aqui que eu coloquei no celular e gostaria que vocês me dissessem qual é o sentimento que passa vocês olhando para essa imagem. Não tenham pressa, gente. Pode ir um por vez. Eu não vou ter que falar nomes. Fala. Vem mais pra cá que você está se afastando da câmera. Você vai Não tô não. Eu aprendi muito com o silêncio de Deus em mim. Para mim foi uma missão assim bem difícil. Eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, mas em certos momentos eu aprendi a me silenciar. Nesses momentos que eu tinha vontade de falar alguma coisa, eu peço Deus a força, a intercessão de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que interceda na minha boca, na minha língua, para me silenciar, para que eu não magoe, não maltrate, não machuque ninguém. Então, eu aprendi bastante com o silêncio de Deus. Foi na oração que eu senti isso. Eu agradeço muito que hoje eu reconheço que eu sou uma outra pessoa. Eu estou muito feliz por estar assim. Mas mesmo com o meu silêncio o silêncio meu, na hora certa, Deus está à frente de tudo. Sempre pensei nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada. Testemunho bonito, né? É a questão de você estar aberto para ser renovado, ser transformado. E isso está acontecendo e aconteceu contigo, Dinorá, porque você está aberta para isso, para mudança, para os ensinos do Senhor. Né? Sim. Quando a gente está em busca de Deus, muitas vezes a gente escuta respostas que possam ser um pouco... Às vezes são respostas muito boas, às vezes a gente fica muito feliz, mas às vezes são respostas que às vezes a gente fica meio triste, a gente não
a gente não concorda muito com a resposta, vou falar a verdade, e tem muitas vezes que ele simplesmente não responde. E é nessas vezes que ele não responde que a gente vai falar. Às vezes que ele simplesmente se cala, às vezes que ele parece que ele se afasta da gente, e a gente não entende por que ele faz isso. Mas no momento que essa imagem aqui, que o Anderson colocou, que vocês estão vendo aí, qual o sentimento que essa imagem te passa? Se a gente reparar bem, ali o cara está sentado sozinho, né? E por ele estar sozinho, tem uma ligação com o que a Dinorá disse, que é o que? O silêncio, que é no silêncio que a gente escuta também a voz de Deus, né? Sim, e muitas pessoas, dependendo do momento que passam nas suas vidas, vão olhar essa imagem e vai ter um sentimento diferente. Alguns vão falar, é um sentimento de paz, de tranquilidade. Outras vão falar que é um sentimento de solidão, de tristeza, de arrependimento, de abandono. Então, por isso que é tão difícil falar sobre silêncio, falar sobre uma pessoa sozinha olhando para uma paisagem. Porque dependendo do que a pessoa está sentindo e está passando, ela vai pensar coisas diferentes, entendeu? Então, era esse o ponto que eu queria deixar. Que depende da gente, às vezes, entender uma coisa ou não, e depende da gente, às vezes, entender a mensagem de Deus ou não. E muitas vezes, essa mensagem, a gente só vai conseguir entender se a gente ficar em silêncio e prestar atenção. Bom, peraí. Ok. Continuando. Sobre o silêncio de Deus. Baseado nisso, o que a gente pode fazer quando a gente recebe o silêncio de Deus? Alguém teve alguma experiência que Deus se silenciou e o que você fez? Alguma coisa? Não? Bom, o que nós podemos fazer quando as nossas orações não estão sendo respondidas ou atendidas, né? E no que podemos nos apegar quando até Deus parece que nos deu as costas? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que o silêncio de Deus, ele não é por acaso. Então, Deus, ele faz um silêncio com a gente, né? Se afasta um pouco de nós por algum motivo, né? Só um momentinho. O Anderson, ele vai agora, tá? Mutar os microfones que estão abertos. Aí depois, quando vocês quiserem falar, vocês desmutam, tá bom? Só para não ter muito retorno, interferência. Deixa eu desmutar aqui, então. Pronto. Agora tá tudo certinho. Ok. Pode falar. Perdão, tá, você continua. Tá. Então, aí no caso, voltando aqui no que a gente estava falando, muitas vezes, quando a gente tem esse silêncio, a gente tem que entender que Deus ele não faz isso por acaso. Então, tem diversos motivos que Deus ele se silencia para conosco, entendeu? E basta a gente tentar entender os motivos, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Por que Deus faz isso? O que temos na Bíblia, fora da Bíblia, por experiências pessoais nossas, que nos deram, digamos assim, nos elucidam um pouco essa parte do porquê Deus faz isso, né? Primeiro, vou colocar um louvor aqui, que tem a ver com isso. Peço que, se vocês puderem, vocês fechem os olhos durante o louvor, porque é um louvor muito bonito, e para vocês não prestarem atenção muito no vídeo, mas sim na mensagem por trás do louvor, tá? Vou colocar aqui pra gente. Deixa eu só ver se está aberto o microfone. Eu vou me mutar aqui, senão também dá problema.
que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Teus pensamentos, posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima ensina. eu clamo, Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. eu oro, Filho, eu estou aqui. eu choro, Tua lágrima eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. no silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. E eu recebo. Te ouço, Pai, eu posso te sentir, te respondo. sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Pai, eu posso te sentir, Eu tô aqui. tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui.
Que louvorzão, né, gente? Louvor bonito, bonito. O que a gente aprende com esse louvor? Que Deus, Ele escuta as nossas orações. Ai, mas vocês falaram isso nas outras vezes. A gente vai continuar falando. As nossas orações Deus escuta. Às vezes Ele pode não responder naquele momento. Mas não quer dizer que Ele não esteja trabalhando, não quer dizer que Ele não esteja ouvindo as nossas orações. Sim. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Glória a Deus. Vamos continuar. Bom, e também o que deu para a gente destacar muito nesse louvor é que ele estava tendo problemas em conversar com Deus. Deus parece que não estava respondendo a ele, mas ele nunca desistiu. Ele continuou buscando Deus. E ele não reparava que Deus estava sempre com ele. Deus estava sempre olhando por ele, estava sempre fazendo coisas silenciosas. A gente vai falar sobre isso também. Deus, ele age, na maioria das vezes, ele age silenciosamente. Milagres, testemunhos são raros, são pequenos, são atos grandes e maravilhosos que Deus utiliza para nos atingir e pegar novas pessoas, né? Pescar novas pessoas. Porém, o que ele mais faz, o que ele mais age é silenciosamente na nossa vida. Então, é no silêncio, na calmaria, muitas vezes observando que a gente consegue entender o que Deus faz na nossa vida realmente, sabe? Muitas vezes não é por meio 100% dele, é por meio de pessoas que ele coloca na nossa vida, é por meio de coisas que acontecem na nossa vida, que a gente é capacitado por ele e chega em algum lugar, né? Então, eu mesmo já tive algumas experiências assim, por exemplo, eu já tive em algumas empresas ruins, e eu falo assim, nossa, por que eu tô nessa empresa ruim aqui? Por que eu entrei aqui? E muito tempo depois, eu descobri que se eu não estivesse lá, talvez eu não ia aprender algumas coisas que foram muito importantes para mim, para eu estar numa empresa melhor no futuro. Então, às vezes, Deus, ele age secretamente e a gente simplesmente não vê, entendeu? Então, é nesse intuito que a gente sempre tem que buscar ficar em silêncio e, mesmo que Deus estiver em silêncio com a gente buscar a Ele. É isso. Bom, aqui começamos sobre sofrimento e dificuldade, né? O silêncio de Deus, ele traz muita angústia pra gente, muito sofrimento. E eu coloquei um trechinho aqui de Isaías pra gente. Pois o Senhor diz, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus e os meus caminhos muito diferentes dos seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus. Então, Deus ele quis dizer aqui que os planos dele são muito mais altos do que os nossos planos. A vontade de Deus é muito diferente e não é algo que a gente possa compreender ao 100%. Então, muitas vezes a gente quer que a gente acha sempre que a gente sabe exatamente o que a gente quer para a nossa vida. Mas o que realmente é o que é o certo, o correto, o melhor para a gente, só Deus sabe. Então, é isso que ele quis dizer aqui. Os planos de Deus, pensamentos de Deus, as coisas que eles têm para a gente é muito melhor do que o que a gente quer para a gente mesmo. Às vezes, o que a gente quer para a gente mesmo é o que Deus quer também, e é maravilhoso. Mas, às vezes, não. E a gente tem que entender isso e seguir em frente, né? E, muitas vezes, quando Deus fica em silêncio para a gente, é uma coisa que a gente não acredita que é possível quando a gente está muito próximo dele. A gente fala assim, agora eu estou próximo de Deus, ele não vai se distanciar de mim nunca mais. Você se sente feliz ali perto dele. Mas às vezes ele se distancia. E é nesse sofrimento, dificuldade e angústia que a gente tem que buscar ainda mais ele, entendeu? Não é que Deus se distancia da gente, é que tem certas situações que Deus ele se silencia. Por quê? Que é para fortalecer a nossa fé. É para a gente se mover pela fé e não pelas ações de Deus. Por exemplo, eu vou orar para o Senhor e eu vou esperar aqui, Senhor, eu quero uma garrafa do Continente com aquela água lá que o Senhor conhece. É só um exemplo. E às vezes o Senhor não vai dar aquela água pra gente, porque ele sabe que, olha, você viu aquela água, você gostou, mas eu tenho algo muito melhor para você.
Então, quando ele demora para dar essa resposta, ele está fortalecendo a gente na fé, continuar perseverando, continuar buscando ele, porque além dele responder, dar aquilo que a gente espera, que a gente precisa, o mais importante é o tempo de relacionamento com ele. Então, quando a gente não tem essa resposta de imediato, logo a gente é meio que forçado a fazer o quê? A dobrar os joelhos e a ter aquela proximidade, aquela comunhão, aquela busca intensa com o Senhor. Porque essa busca intensa fortalece a nossa fé, fortalece o nosso relacionamento com Ele e faz com que a gente conheça aquele Deus que a gente serve. E a gente busca verdadeiramente mesmo, com o coração aberto, disposto e esperançoso. E é nesse momento que Deus gosta também de ver a gente. Mas o Senhor, Ele gosta que a gente fique lá mendigando a atenção dele? Não. O Senhor gosta de ter um relacionamento com a gente. É que nem um pai. Um pai gosta de ver o filho buscando ter aproximação, conhecer ele, um relacionamento com ele verdadeiro e sincero. É assim que Deus age. E ele também age como um pai. Eu não consigo entender como é que Deus age. Simples. Olhe para o seu pai. Quando você era criança, tinha certas coisas que você pedia para o seu pai falava para você, não. Ou então você pedia, ele falava, eu vou pensar. Mas por quê? Porque ele estava ponderando se aquilo era realmente o que você precisava ou não. Se aquilo que ele te desse ia fazer você se aproximar dele ou se afastar mais dele. É a mesma coisa. Deus também age assim. E acima de tudo, é que a gente vem sempre falando em todos os encontros, é o quê? A nossa busca sincera pelo relacionamento com Deus. Buscar Ele não pelo que Ele pode nos proporcionar, mas buscar Ele pelo que Ele é. Isso. O que Deus é? Amor. Deus é fiel. Deus é soberano. Deus, Ele é bondade. Ele é como Isaías fala, Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele sabe o que vai nos beneficiar e o que vai nos prejudicar. Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Tudo está diante dele. Ele vai agir para nos beneficiar e não para nos atrapalhar. Sim, mas muitas vezes, igual acontece na vida de muita gente, às vezes acontecem percalços, acontecem coisas ruins, mas as coisas ruins acontecem com crentes, com cristãos, com qualquer pessoa. Coisas ruins acontecem com qualquer pessoa. E não é porque as pessoas ruins acontecem com você que Deus não está contigo, ou que Deus esqueceu de você. E não é porque Deus ele se silenciou que Ele se afastou de você. Às vezes Ele só está te dando um tempo. Você precisa de um tempo para alguma coisa. Um tempo para ser fortalecido. Porque, veja bem, você quer algo muito grande para o Senhor. Senhor, eu quero, exemplo só, Senhor, eu quero aquele carro. Eu quero aquela Porsche. Eu preciso daquele carro. Eu não vou conseguir dormir se eu não tiver aquele carro. Sim. E você vai lá, dobra o seu joelho, ora para o Senhor, ora, quero. Bem, o Senhor vai falar assim, tá, Vitória, digamos que seja eu nessa história. Eu vou te dar a Porsche. Mas e aí, você sabe dirigir? Você sabe como é que pilota aquele carro lá? Ele é automático, ele alcança uma velocidade muito alta. Você vai saber manusear aquele carro que você está me pedindo? Então, é mais ou menos isso. O Senhor, Ele te deixa num tempo que é um tempo de preparação para algo muito maior do que aquilo que você pensava, do que você pede. Esse tempo é o tempo que eu chamo de forja, onde você está sendo forjado, você está sendo fortalecido e você está criando a sua base, a sua raiz na palavra, no Senhor. Sim, né? Até porque se uma pessoa, por exemplo, que não saiba dirigir, pega uma Porsche, bate no mesmo dia, acabou toda a graça de Deus. É a mesma coisa que acontece, tem muitos casos, pessoas ganham na loteria, são pessoas que não têm nenhum conhecimento de dinheiro, gastam tudo e em poucos anos acabou tudo e voltou para a mesma vida que tinha antes, entendeu? Então, de nada adianta Deus te dar graça se você não souber utilizar aquelas graças, né? Entendeu? Então, muitas vezes, Deus ele vê muito além do que a gente vê. Ele vê assim, essa pessoa ainda não está preparada para isso, entendeu?
E ele vai e te faz te ajuda de alguma maneira em te capacitar para aquilo. E depois, aí sim, você vai receber aquilo que você estava querendo tanto, ou um emprego melhor, ou uma casa, ou uma cura, algum tipo de coisa que você estava buscando. Mas a gente também tem que levar em consideração que nem sempre Deus vai agir de forma a nos beneficiar. Porque às vezes aquilo que a gente está pedindo não está conforme a vontade dele. Também temos que saber respeitar isso, porque Deus é soberano de tudo, ele sabe. Então, às vezes eu posso estar pedindo algo para Deus que não está conforme a vontade dele. Por quê? Não sabemos. O que podemos fazer é simplesmente aceitar e confiar e se apegar a Deus. Porque muitas das coisas acontecem da gente querer algo grandioso para ele, seja qualquer coisa. E Deus acaba não dando aquela resposta que a gente espera ouvir dele, né? E às vezes é uma resposta que nos deixa triste, nos deixa magoado, nos deixa sem chão. E Deus sabe disso. E Deus também sente as nossas dores. Deus, ele vai, nesse momento também, cuidar e acolher. Porque ele sabe do que a gente passa, né? Das aflições. Somos humanos, nos movemos por sentimentos, sentimos coisas, né? Então, o Senhor, ele também, até neste momento, ele também é Deus. Não deixa de ser pai, não deixa de ser Deus. Não é porque Deus não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse a meu favor, que ele vai deixar de ser Deus. Muito pelo contrário. É nessa hora também que Deus também trabalha na gente, a nossa humildade, a nossa fé nele, de apesar dele não agir em nosso benefício, a gente continuar perseverante, crendo que ele é Deus, é majestoso, é soberano e ele sabe de todas as coisas. Mas aí vem a questão: como que eu vou permanecer firme em Deus, sabendo que ele me deu uma resposta negativa em algo que eu queria muito? Simples. Se você não conhecer o Deus que você serve, você vai cair. Você vai simplesmente se decepcionar com Deus, vai virar as costas e vai falar assim: cansei. Não quero mais saber de ti. O Senhor só está me atrapalhando. Não quero mais nenhum contato, não quero relacionamento contigo. Eu vou para o mundo, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, né? Pode acontecer isso se você não estiver firme no Senhor. Mas para você estar firme no Senhor, você tem que conhecer o Deus que você serve, que você segue. Como que você vai conhecer Ele? Palavra. A palavra de Deus. Você lê a Bíblia. É lá que você vai conhecer o Deus que você serve, o Deus que você segue. Porque é lá que está escrito quem Deus é, muito além da nossa vivência, muito além das coisas que acontecem conosco. É a palavra é soberana e a palavra é a verdadeira. Mas a palavra de Deus, a Bíblia foi feita por homens. Homens que foram usados pelo Espírito Santo para escrever o livro, para escrever a Bíblia. Mas eu não acredito 100% na palavra. Se você olhar para a palavra e você diz eu não acredito 100% na palavra, tudo bem, você pode ter o seu viés de dúvida. Mas quando você olha pelo histórico, pessoas diferentes, em continentes diferentes, 40 pessoas escreveram ela em anos diferentes, como que pode escrever a mesma coisa? É Deus. Então, se você quiser conhecer a Deus, é a palavra. É a palavra que fortalece você nele, é a palavra que mesmo ele te dando uma negativa, você não vai virar as costas para ele. Porque você está firmado. Você tem que conhecer a Deus para você continuar firmado. E outra coisa também é que todas as vezes que a gente fica angustiado, em sofrimento, em dificuldade, a gente é colocado à prova, né? E muitas vezes, nesse momento, igual a Vitória disse, se a gente não conhece Deus o suficiente, se a gente não buscou a palavra o suficiente, a gente tem uma fé nele muito rasa. Então, a gente acaba não tendo uma fé e acreditando no Deus genuinamente. Às vezes você estava só atrás de Deus pelas coisas que ele podia te dar, não pelo que ele era. Isso já é a primeira coisa. Você tem que conhecer o seu Deus para você entender quem é ele e entender que
o verdadeiro cristão só segue a Deus pelo que ele é, não porque ele pode nos dar. Porque eu mesmo não tenho nada, tudo é dele. Igual a avó da Vitória disse no encontro passado. Tudo é de Deus. Então, tudo que eu tenho é porque Deus me possibilitou ter, né? Por meio, obviamente, do meu trabalho, mas por meio que ele deixou, né? Nada acontece aqui sem o consentimento de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente está numa encruzilhada, a nossa fé ela é posta à prova. E em Hebreus 11:1 diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é que nos deixa firme no fundamento, firme em Deus. E não só isso, é a prova das coisas que a gente não vê. Então, só com a fé que a gente vai conseguir ir para Deus e ver as coisas que ele fez na nossa vida. Só com a nossa fé que a gente vai começar a entender coisas que são invisíveis para a gente, né? Então, é com a fé que se vê isso. Ah, mas a minha fé, então, ok, é com a fé. Mas eu não tenho fé suficiente. Parece que falta alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Buscar a Deus. Quanto mais se busca a Deus, mais conversa com Ele, mais você fica em silêncio e tenta conversar com Deus, espera a resposta dele, mesmo que Ele não te dê a resposta. Quanto mais você busca, mais essa sua fé vai aumentar. Porque você tem que buscar a Deus e pedir para Deus, me dê mais fé, me ajude a ter mais fé em Ti. E Ele vai te ajudar. E é assim que a gente, buscando a fé, quanto mais fé a gente tem, mais a gente vai se aproximar de Deus e mais a gente vai conseguir ver e entender um pouco esse Deus que a gente tem. Nunca a gente vai entender 100%, mas mais a gente vai começar a compreender quem é esse Deus que de quem a gente tanto fala, de quem a gente tanto ama, e a gente vai entender a dimensão do amor dele para a gente e a dimensão do que ele faz para a gente ou deixa de fazer, né? Então é por esse lado que a gente tem que se mover. Continuando aqui. Bom, e daí falando sobre as ações silenciosas de Deus, né? Muitas vezes a gente está na nossa vida e a gente não vê, né? Por ignorância humana, ou simplesmente pela nossa fé estar muito abalada, não estar forte o suficiente, a gente não vê as coisas que Deus faz para a nossa vida. Muitas vezes a gente tem aniversários maravilhosos, a gente tem momentos em família maravilhosos, a gente tem o cantar das aves, por exemplo, o nascer do sol, as manhãs, ou até o arco-íris, e a gente não entende que isso também é o agir de Deus silencioso, porque tudo que a gente vê e tudo que o nosso pé encosta são criação de Deus, né? Então a gente tem que começar a entender que a manifestação e a presença de Deus na nossa vida, ela está em todo lugar. Quando você acorda e você vê um nascer do sol, ou quando no final da tarde, por exemplo, aqui já estamos tendo o pôr do sol aqui, é uma manifestação da presença de Deus na nossa terra, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que entender que Deus, ele age silenciosamente na nossa vida. Às vezes, ele mexe uma só pecinha e já faz toda a diferença. E a gente tem que entender que nem tudo a gente vai ver, nem tudo a gente vai compreender, mas a gente tem que ter fé e confiar em Deus. Em Hebreus 11 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É sério? Sim, eu acabei de ler isso daí. Mas fala de novo. Mas fala de novo. Isso. Mas é isso. E outra coisa, o seu valor perante Deus, o valor do ser humano perante Deus, ele é muito grande. Aqui em Mateus ele fala aqui, ó, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, às vezes a gente acha que a gente não está sendo cuidado por Deus, a gente não está sendo vigiado por Deus, a gente não está sendo... Deus não está nem aí para a gente, mas não, a gente vale muito mais do que todos os pardais que estão aí voando por aí. E eles não estão caindo no chão e morrendo não, eles estão bem. Então, a gente não pode falar que Deus ele não vê, não escuta, ele não se preocupa, que ele se abstém das coisas, porque não é bem assim. A maior prova disso é a gente olhar para a cruz. O Senhor Jesus veio e morreu por nós na cruz. Então, isso demonstra o quão cuidadoso, o quão fiel Deus é conosco, apesar de muitas,
deles ficar em silêncio, não quer dizer que ele não esteja agindo, como o Anderson já falou anteriormente. Ele está agindo assim. E sempre Deus vai agir a nos favorecer. Não no sentido daquilo que a gente está pedindo para ele, que ele Sim. pode não nos dar naquele, né? Mas a nos favorecer no sentido maior. Porque às vezes a nossa vista está só aqui. Sim. Ah, Senhor, eu quero agora. Agora. Se não vir agora, para mim não me entrega depois. Entendeu? Por a gente não tem a visão ampla das coisas e tá só no micro ali, a gente não consegue enxergar o quão beneficiada a gente é. Porque Deus não nos abandona. Deus, ele escuta nossas orações, ele sabe das nossas aflições e ele age a nosso favor. Né? Mesmo que não, repetindo, mesmo que ele não entregue aquilo que a gente está pedindo para ele. Porque mesmo que ele não dê, também é para nos favorecer. Sim. E às vezes o favorecimento é para mais do que você só. Você, por exemplo, eu sou uma pessoa, mas às vezes acontece uma coisa comigo para favorecer 500. Entendeu? Às vezes eu passo por uma aprovação, por uma coisa difícil, supero ela e depois lá na frente eu consigo ajudar diversas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então, às vezes Deus deixa acontecer as coisas com a gente muito por nos fazer obra mesmo. Ele nos ajuda a passar por aquilo para depois nos usar, né, literalmente, usar a gente para ajudar outros irmãos, né? Então, Deus, ele tem um plano que é muito maior que a gente, muito maior que o nosso. E às vezes a gente só tem um planinho, eu só quero ter uma Porsche. Às vezes ele fala assim, não, mas se você não tiver essa Porsche, você vai passar por um monte de coisa lá na frente, você vai ter, mas vai ajudar mais de 1.000 pessoas. E às vezes ele não vai te dar aquela Porsche naquele dia, é só um exemplo. Mas Deus, ele age de maneira soberana. E ele sabe o presente, o passado, o futuro. Foi ele que criou o tempo e ele está fora do tempo. E é uma das coisas que a gente vai discutir também, né? Sobre o tempo de Deus, né? E sobre será que Deus ele age atrasado, ele age adiantado? A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Bom, outra coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, é o arco-íris, né? O arco-íris, para quem não sabe, é uma aliança de Deus conosco. Depois de Noé e do dilúvio, Deus ele criou o arco-íris como uma prova, né? Uma aliança mesmo, uma representação visual para dizer para a gente que toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na Terra. E também outro símbolo dessa aliança é que Deus prometeu que nunca mais ia varrer a terra com dilúvio e matar todas as pessoas. Então essa foi uma das alianças que Deus fez para a gente, e às vezes a gente acorda, ou depois de uma chuva a gente vê o arco-íris e a gente normaliza, a gente acha que é normal. Mas não é algo normal. É uma coisa linda, porque é uma aliança de Deus conosco, né? Que já tem aí desde Noé há muito tempo. Agora, em relação à provação e purificação, né? Para quem leu o livro de Jó inteiro, né? Ou pelo menos já estudou um pouco da vida de Jó, você vê que ele é um exemplo, né? De como o silêncio de Deus pode ser interpretado como um período de provação e purificação. Jó, ele era uma pessoa muito, muito, muito rica e de muitas graças de Deus. Ele era muito temente a Deus também. Era uma pessoa muito, muito, muito muito abençoada mesmo. Ele era uma pessoa que confiava em seu Deus, mas 100% mesmo. E aí, naquele mesmo período que Jó estava, as forças malignas basicamente chegaram para Deus e falou assim, eu não acredito que esse Jó aí, se você tirar essa cerca que você protege ele aí, toda essa proteção que você dá para ele, toda essa graça aí, você deixar eu agir na vida dele, se ele vai continuar te servindo mesmo, eu duvido. Na primeira coisa ruim que acontecer, ele vai te dar as costas, né? E aí Deus, tanto para nos dar como que ele sabia que Jó não ia ceder, né? Ele sabia de tudo. Ele tanto para nos dar um exemplo na Bíblia de perseverança, de provação e de purificação de Jó, quanto para também
purificar e fazer Jó passar por uma provação, ele deixou essas coisas acontecerem com Jó, né? Então, aqui em Jó 1:21, mesmo sofrendo com o silêncio de Deus, né? É só um resumo do que fala, porque se eu fosse colocar tudo aqui, a gente ia ficar até ruim. Mesmo sofrendo com o silêncio de Deus e sem entender, Jó glorifica a Deus e confia que Deus deu, Deus pode tirar e que tudo devemos dar graças. Então, nesse período aqui, ele perdeu tudo que ele tinha, monetário, né, de dinheiro. Então, ele mesmo perdendo, ele continuava firme em Deus e falava, não, Deus me deu tudo isso, então Deus ele pode tirar. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens materiais que ele tinha, Sim. né? Perdeu até a saúde também, né? Mas eu acho que mais pra frente que ele perde a saúde. No começo, Sim, Deus fala pro maligno, ele fala assim, você pode mexer em tudo, só não mexe com ele, com a vida dele. Então, ele fez de tudo de ruim para ele perder todo o dinheiro, toda a família, mas não, ainda estava com saúde. Depois, mais pra frente, ele falou, tá, e agora? Se eu mexer com a vida dele? Aí Deus falou, então vai lá. Deixa ele enfermo, só não mata ele. E foi cada vez mais provando Jó, né? Então, aqui um pouco mais pra frente, Jó questiona a sua própria existência no silêncio de Deus, né? Então, Deus se silencia para Jó. Então, Jó agora, a partir de que essa cerca, essa bênção, tudo foi tirado de Jó, Jó não tinha mais um contato com Deus. Deus se silenciou para Jó. Então, Jó sentia uma grande amargura, né? Começou a aflição aqui de Jó. Ele se questionava toda vez, e questionava a Deus o porquê que estava esse silêncio de Deus com ele, né? Mais para frente, Jó clama a Deus e não recebe resposta. Então, Deus, ele parou de dar qualquer tipo de resposta para Jó. Isso parece cruel, muitas vezes, mas se você vê para que o Jó serviu e para hoje, o quanto de pessoas que Jó pelo exemplo que Jó teve na Bíblia, o tanto de pessoas que ele atinge, que foram fortalecidas pelo testemunho e as coisas que Jó passou, você começa a entender que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, entendeu? Porque o que Jó mostra pra gente é que apesar dele ter perdido tudo, ter perdido família, ter perdido os bens materiais, ter os amigos terem ido na cabeça dele, ter falado coisas também pra ele, como se, você tá passando por isso porque Deus não tá contente com você, e colocar ele para baixo, ele se viu sozinho, completamente sozinho. E doente, enfermo, né? E morando na rua. Se você ver lá, ele estava em pura pobreza. E apesar disso, Jó, ele não maldisse Deus. Ele questionou Deus. Por que, Senhor, estou passando por isso? Mas ele não falou nada que pudesse maldizer o Deus que ele serviu. Sim, aqui em Jó 10:3, por exemplo, Jó ele entende o silêncio de Deus até, mas ele indaga a Deus porque Deus estava gostando de ver pessoas más a prosperar, que tinha diversas pessoas más prosperando, e ele, que era fiel a Deus, não estava prosperando mais, né? E depois ele questionou Deus novamente, sempre questionando a Deus, e sem resposta, e estava começando a acreditar que Deus estava zangado, brigado, que tinha virado um inimigo dele, né? Mas mesmo assim ele não cessou de orar e de pedir e buscar Deus. E depois Jó não encontrou Deus em nada, e Jó questionava, onde está o Deus que eu servia? Onde está esse Deus? E só depois de passado muito tempo que Deus respondeu a Jó no meio de uma tempestade. Ele foi, acho que um tufão lá, que Deus respondeu a Jó no meio da tempestade. Ou seja, o que a gente vê é que a vida de Jó foi muito sofrida, né? Teve muitas bênçãos e depois foi tirada todas essas bênçãos e Depois Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Mas a questão que Jó passou aqui é como o Anderson falou, ele passou por uma situação no qual ele beneficiou, entre aspas, muitas pessoas, porque isso fortalece a nossa fé. Mas só você fica fortalecido em ter visto Jó ter sofrido com aquilo? Não, é porque apesar de Jó ter passado por uma situação muito difícil, que se fosse no meu caso, eu provavelmente não suportaria, Jó suportou. Então ele é uma prova de fé, de esperança. De mesmo um tempo de ter perdido tudo, ele não virou as costas para Deus e muito menos maldisse Deus, né? Isso. É daí que vem aquela frase também, nossa, aqui precisa ter fé de Jó. Entendeu? Porque Jó,
é uma das pessoas da Bíblia, paciência de Jó, fé de Jó, porque é uma das pessoas da Bíblia que mais teve fé e mais teve paciência também com Deus, porque Deus não respondia a ele, Deus não respondia a ele, Deus não respondia a ele. E ele mesmo assim continuava buscando, perseverando, tendo fé em Deus e sendo paciente e confiando no Senhor, que no final ele ia ser respondido e seria feita a vontade de Deus, né? Seja lá qual fosse essa vontade. A vontade de Deus, a gente percebe que Deus sabia que Jó não ia quebrar, como o Anderson falou. Foi por isso que ele permitiu que o marido não fosse lá e tentasse tirasse as coisas de Jó. Porque Deus, se fosse comigo, se fosse com o Anderson, Deus não ia falar, te permito lá tocar na Vitória. Porque Deus sabe que a Vitória ia quebrar. Simples assim. Ia dar problema. Então, ele conhecendo o Jó, conhecendo o servo que ele tinha, foi por esse motivo que ele permitiu que o Jó servisse de exemplo pra gente. Né? Se fosse qualquer outra pessoa, eu creio que teria quebrado. Assim como o Jonas. Jonas entrou na baleia, mas Jonas foi porque ele quis, não foi. Agora, se Deus tivesse colocado sobre Jonas esse fardo, Jonas teria aguentado? Não teria, porque Jonas ele tinha muita oscilação também. Então, Deus ele sabe a pessoa certa e o tempo certo da aprovação, de fortalecer a fé. Ele sabe o tempo, ele conhece a pessoa e ele sabe como fazer isso para cada um de nós. Exatamente. Bom, nisso que a gente viu toda essa história de Jó e toda essa vida de Jó, a gente vê que a busca por Deus é necessária. Tá, isso é meio óbvio. Mas ela é necessária a todo instante, principalmente quando a gente se sente que a gente está afastado de Deus, quando a gente sente que Deus se silenciou para conosco. É nesses momentos que a gente vê que essa busca por Deus é necessária. Então, em Salmos 13:1 diz, Senhor, até quando me esquecerás para sempre? Isso é um salmo de Davi, e Davi estava sofrendo por muitas coisas naquele momento, e ele estava angustiado, ele estava pedindo para que Deus lhe respondesse, lhe apoiasse, lhe ajudasse, entendeu? Até quando me esquecerás? Você está me esquecendo? Para sempre você vai me esquecer? Mas ele mesmo assim não desistiu e continuou buscando a Deus. Então, recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Diz aqui no Salmo 105:4. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso aqui foi o que a Vitória disse. Não basta procurar o Deus, vou procurar lá só para ver o que vai dar. Não, tem que ser de todo o nosso coração. Você realmente tem que buscar Deus do coração. Você quer Deus de verdade. Você está realmente com o coração aberto. Entendeu? Mais do que qualquer outra coisa. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, é nisso que a gente tem que ter fé. Que o Senhor jamais abandona a gente que eu está buscando, entendeu? Se a gente busca ele não vai abandonar a gente. Ele pode parecer que ele talvez te deu as costas, pode parecer que ele se silenciou, mas algum motivo tem, e essa resposta ela vai vir se a gente continuar buscando, se a gente ir de encontro com o nosso Deus, entendeu? Alguém quer acrescentar algo? Se quiserem falar alguma coisa, é só desmutar. Acho que o Clemerson ali tá pediu para falar. Oi, tudo bom? Pode falar. Então, a gente está até debatendo um pouco sobre a palavra de que vocês estão passando para a gente agora, e em meio disso eu estava falando, cara, eu não consigo imaginar que seja tão complicado gostar de Deus, sabe? Eu imagino de uma forma mais suave, literalmente. Hoje eu fui fazer um passeio pela manhã, sozinho, e para muitas pessoas pode ser uma coisa mais solitária, alguma coisa mais... Quem vê, tipo aquela imagem, uma coisa mais solitária, uma coisa de, perder os amigos, isso, aquilo, tá. Não, nada a ver. É um momento nosso e agradecer pela oportunidade de vida, apreciar coisas que eu não tinha costume de apreciar, e nisso entender que é um milagre que a gente tem. Muito das palavras que a gente estava até debatendo aqui também, sobre primeiro o salmo aqui, a gente vê muito da parte materialista, e eu não consigo imaginar pedindo alguma coisa de Deus também. É alguma coisa muito material, sabe?
Eu imagino uma coisa mais, tipo, pedir sabedoria, saúde, pedir pela saúde da minha família, pelas outras coisas. O poste não me interessa, talvez seja uma consequência de todo o meu esforço, todo o esforço de tudo que vem acontecendo, sabe? Eu imagino uma coisa mais natural. Então, eu não consigo imaginar um jogo de videogame onde cada vez a fase seja mais complicada. Até quando não se tem uma resposta, a gente tem uma resposta. Eu acho que muita gente caiu. Sim, mas é isso mesmo. Eu também penso dessa maneira. Por exemplo, se você for ver Salomão, Deus ficou muito agraciado com Salomão, porque Salomão pensou dessa mesma maneira. E ele mostrou ali. Mas vamos lá, volta. Porque Salomão pensou dessa mesma maneira. Ele pensou assim, não vou pedir dinheiro, não vou pedir riquezas, eu vou pedir uma coisa que realmente é importante. Isso aí não é tão importante. Então, Deus ficou muito agraciado com Salomão por causa exatamente dessa mesma mentalidade. Da gente pedir para Deus coisas que realmente eram importantes, como sabedoria, como saúde, como essas coisas. E Deus mesmo fala, né, que se a gente anda com Ele, o pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar, né? Mas em coisas materiais, bem materiais, acontece das pessoas pedirem. Quando as pessoas pedem, por exemplo, eu moro de aluguel, o meu senhorio bate na porta aqui e fala assim, vou te despejar amanhã, que Deus me defenda que isso aconteça. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai dobrar o joelho e vai falar, Senhor, eu preciso de um lugar para morar. Essa pessoa pode não ser uma pessoa que anda com Deus. Ela pode ser uma pessoa que é levada pelo fato, pelo acontecimento. Ela vai pedir para o Senhor, mas sem conhecer Deus. Então, ela pode receber aquele favor do Senhor, aquela bênção do Senhor, e depois se acostumar com aquilo. E sempre que ela desejar algo, pede para Deus, e se Deus quiser fazer, Deus vai fazer para ela. Nesse caso, a pessoa não conhece o Deus que ela serve. Ela pode se mover por simplesmente, eu vou pedir, Deus vai me dar. Eu vou pedir, Deus vai me dar. Por recompensa. Agora, no caso onde você conhece o Deus que você serve, você sabe que Deus não se agrada disso. Então, você vai falar com Ele, Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, me fortalece, Senhor, dai-me um coração puro, um coração sincero, um coração humilde, um coração que esteja mais aberto a Ti, aos Teus ensinos. É aí que a gente, nesse caso, que a gente diferencia a pessoa que conhece o Deus que ela serve e a pessoa que não conhece a Deus, que simplesmente vai a Deus no momento de desespero, e aquela outra que está sempre em constante relacionamento com Deus. Eu gosto de falar que não é nem que ela não conheça a Deus, mas é como se você tivesse uma relação de intimidade. Uma pessoa é íntima, a outra é um conhecido. É um conhecido, isso. Entendeu? Então a pessoa ainda não está íntima o suficiente para entender Deus e conhecer realmente Deus profundamente, né? Eu gosto de falar que a pessoa não conhece, porque parece que a pessoa, pronto, essa daí nunca nem conversou, coitada. Porque tem pessoas que realmente não conhecem Deus. Para você conhecer a Deus, é tempo de relacionamento, é que nem o Clemerson fez. Ele ir caminhar, olhar para a paisagem, se conectar, agradecer a Deus, isso é o momento de comunhão. Mas tem pessoas que não passam por esse tipo de momento, que elas olham para, o céu apareceu hoje, o dia tá bonito, eu vou para a praia. Não tem problema nenhum você ir para a praia, não tem problema nenhum você fazer suas coisas. Acontece que as pessoas, elas olham olham para tudo e caiu na normalidade. É como se fosse comum, como se fosse normal, mas não é. Não vê a profundidade da situação, não vê a profundidade das coisas ao redor. É aí que eu falo assim, que diferencia a pessoa que tem uma comunhão, que conhece o relacionamento, tem um relacionamento com Deus, do que aquela que só busca quando no momento que está em dificuldade, vai lá e fala, depois recebe, vai, vira as costas e vai. Só assim. Nesse momento. E eu entendo bem o que o Clemerson falou, porque eu, por exemplo, eu trabalhei um tempo em São Paulo, né? E a gente vê a diferença, às vezes, de mentalidade, a diferença, às vezes a gente vê que São Paulo, capital mesmo, é uma cidade de trabalho, né? E a gente vê que as pessoas, elas são 100% movidas pelo dinheiro, pelos status,
pelo, pelo, pelo que ganham, pelo que tem. Então, elas nem olham para o lado. Pode estar literalmente assim, tá um golfinho pulando assim no mar, com o sol lindo, maravilhoso. Ela não vai olhar para o lado. Ela só vai estar mexendo no celular assim e querendo chegar logo no trabalho para acabar logo o dia. Parece que ela sobrevive, ela não vive, entendeu? Então, a ausência de Deus na nossa vida faz a gente ter esse tipo de visão, sabe? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente chega próximo dele, mais a gente vai vendo que tudo ao nosso redor são graças que Deus nos deu, e mais a gente começa a ver valores nas coisas que muita gente não dá valor nenhum, que acha que é uma coisa comum, é normal. E menos a gente dá valor naquilo que talvez muitas vezes essas pessoas dão valor, para uma casa, para uma mansão, não é nem casa, eles querem uma mansão, é um Porsche, por exemplo, que a gente estava falando. Dá muito valor para essas coisas materialistas, que não necessariamente é muito importante, e menos para as coisas que são importantes, né? Que é o momento com Deus, que é esse momento, por exemplo, igual você falou, que estava andando na natureza, olhando as coisas, e que não se achava um pouco solitário, se achava até abraçado, assim, era como se você tivesse num deserto ali, né? Igual a gente vai falar mais para frente, que todo mundo tem um deserto, né? Um local que a gente se aproxima de Deus. Alguém quer falar mais? Alguém quer complementar? Se alguém quiser, é só desmutar e falar. Meu pai tá 2 enquanto você fala nada, hein? Ô, seu Antônio, o senhor tá muito calado. Falou nada, hein? O senhor tá muito calado. Ele não vai conseguir desmontar, quer ver? Se o senhor não conseguir desmutar, a gente faz aquele jogo de novo de desligar e entrar na chamada. Por que é tão difícil desmontar para as pessoas? Será que buga depois? Deve ser, né? Logo, logo a gente vê o pé do meu pai. Ele sempre inverte a câmera. Ah lá, desligou. É perto daí, ó. É do lado. É perto do vermelhinho lá, perto do vermelho. É o último lá, sem ser o vermelho. Ele vai entrar de novo. Vai entrar de novo. Vou esperar ele entrar de novo, porque eu acho que ele quer falar algo. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui para facilitar. Vai. Logo ele aparece. Vai. Aí. Vai buga, vai no rabo mesmo. Fala, pai. Então, sobre o silêncio, né? Tá ouvindo aí? Sim. Então, sobre o silêncio, a melhor oração, né, já falou outras vezes, é o silêncio, né? Silêncio da manhã, silêncio da noite. Então, sobre tudo que está falando aí, sobre os profetas aí, tudo que passou, você pode ver. Sempre Jesus falou para ele no silêncio, né? Sempre Jesus conversou com ele, assim, tocou mais seu coração. Não foi na agitação do dia a dia. Talvez foi num momento de silêncio que ele se parou. Quando que Jesus age mais no nosso coração, é quando você está em paz, você está em silêncio, você está em união, talvez, com Deus, com seus irmãos. Essa hora que Jesus age mais de você. Que nem o Jó perdeu tudo. Mas por que será que ele perdeu? Será que Deus queria que ele perdesse? Não. Deus apenas fez para ele um testemunho de vida para ele, certo? Porque talvez a gente pense assim, quem não conhece muita palavra, pode pensar assim, mas por que eu vou fazer tanto se foi lá na Bíblia o cara perdeu tudo, só não perdeu sua vida, mas não é bem por aí, né? Deus fez aquilo como um testamento para nós colocar na nossa cabeça, que Deus nunca tira o que a gente tem. Sim, sempre acrescenta. Então, no silêncio da sua noite, né? No silêncio da sua tarde, nesse momento, assim, né? Se nós não estivéssemos aqui reunidos, o que será que nós estávamos fazendo? Nós podíamos estar vendo um futebol, nós podíamos estar vendo uma coisa que talvez não se agradasse o nosso coração, a nossa mente, né?
mas nós estamos aqui, unidos, certo? Isso aqui é uma pequena sementinha, talvez, que nós estamos plantando hoje, que um dia dará muito fruto. Amém? Amém. Mas é isso, senhor Antônio, que nem o senhor disse, o tempo que a gente está aqui é um tempo muito precioso, o tempo da gente aprender juntos e o tempo de, que nem o senhor falou, a sementinha está sendo colocada em nossos corações. Agora, basta a gente pegar essa sementinha e regar ela diariamente, fazendo como o Clemerson fez, né? Tirar aquele tempo de convívio, passear, abrir a mente e permitir que Deus fale, como o Senhor falou com os profetas, eles estavam em silêncio, né? O Senhor chamou os profetas também, alguns deles, a maioria deles, para onde? Para o deserto. O deserto é o quê? É um tempo de silêncio. O deserto é solidão, o deserto é silêncio. Então, Deus, ele leva a gente, quando é algo que ele acha que é extremamente necessário, ele faz questão de te levar, de te direcionar para o deserto, que é para você estar aberto à voz dele. Exatamente. Bom, aqui falando um pouco sobre o tempo de Deus, né? Essa é uma coisa um pouco complexa, porque Deus, ele vive fora do tempo, então, teoricamente, todo o tempo é o tempo de Deus, ele está em todo momento, a todo tempo, onipresente, onipotente. Porém, não é sobre esse tempo que eu estou falando sobre reconhecer que o tempo do nosso Deus é diferente do nosso. Ou seja, às vezes a gente pede alguma coisa, qualquer coisa, e a gente estipula até limite. A gente fala assim, a gente é audacioso, né? As pessoas, às vezes, elas não só pedem. Elas estipulam o limite. Eu falo, até dia 30, se o Senhor é Deus, você vai fazer. Até dia 30. Até dia 30. Aí não faz. Aí você fala assim, então acho que ele não é Deus. Aí vem dia 1, ele faz. Gente, eu vou quando está falando disso, eu tenho um testemunho que é meu, tá? Eu, por minha falta de conhecer a Deus, eu fiz, né, num desespero, eu pedido para Deus. E eu jejuei por esse pedido. Eu falei, Senhor, até o dia 30, que o Senhor age até o dia 30. E chegou o dia 30 e eu não vi o Senhor agindo, né? Aí murchou. Aí eu murchei, aí eu fiquei... o Senhor não me ouviu. E fiquei triste, porque eu não tinha esse relacionamento com o Senhor tão profundo, né? Mas o Senhor, eu não vi o agir dia 30, mas no dia 1º eu vi. Então, é questão de, quando você está falando de... Você tem que ser ousado, porém você tem que ser ousado conhecendo a Deus, Porque, no caso, eu fui muito ousada e eu murchei quando chegou o dia 30 por não ter o quê? Não ter o conhecimento e relacionamento com Deus profundo. Isso. E se você presta atenção na resposta de Deus, ele não deu só a resposta do que ela pediu, ele deu mais do que essa resposta. Ele nos ensinou. Nossa, Vitória, mais um diazinho só, tu não deu tempo mesmo, hein? Também não, é porque... Mas sabe por que dia, gente, um dia. Mas sabe por que Deus não deu para ela o que ela queria no dia 30? Porque para Deus não existe calendário e nem hora. É verdade. Poxa, mas ela podia ter dado um tempinho para ele respirar, né? Gente, não deu 30, mas será que não vai ser 2, 3, 4, 5, um mês para frente? Você pode ver, né? E ele não deu no dia 30 para quê? Para ela meditar melhor, certo? Porque é que nem que nem falou aí, né? Se um filho pede alguma coisa pro pai, o pai talvez não dá na hora porque não tá na hora. Não tá no jeito. Não tá preparado. Quem sabe o que ela pediu, Deus não estava preparado. Deus estava preparado, mas talvez ela não estava preparada naquele momento para receber o que ela pediu. É por isso que as coisas é tudo a seu tempo. Né? Mas eu acho que o maior ensinamento que ele deu para ela foi não é o que você quer, é o que eu quero. Tudo bem, dessa vez o que você quis
era o que eu queria também. Só que eu não vou fazer no prazo que você quer. Vou fazer um dia depois. Só para te mostrar que é o meu plano, não é o seu plano. Para ensinar para ela que ela tem que confiar no plano de Deus. Então, muitas vezes a gente coloca prazo, é até legal falar assim, se Deus, mas não, um prazo mais longuinho, né? Não tão apertado. Mas foi exatamente para mostrar para ela, Deus mostrar para ela, que ele sim estava escutando ela, ele sim era um desejo dele também dar essa resposta, mas não necessariamente tinha que ser do jeito que ela quer, né? E no dia 30 eu fiquei triste. Mas a única coisa que eu pensei foi assim, eu acho que eu não pedi direito. Foi o que eu pensei. Então, eu fiquei triste, eu falei, mas enfim, é isso. Apesar de a gente achar que Deus está demorando para responder, que no caso, naquela altura eu achei que estava demorando, porque foi 15 dias que eu fiquei nos pés do Senhor todo dia, chorando, todo dia. E eu achei que estava demorando a vir a resposta, porque eu também, eu falei até o dia 30, mas estava esperançosa que fosse acontecer antes do dia 30 também. Então, Deus usou muito esse tempo para me forjar também, como o senhor Antônio falou, no tempo dele, e para fortalecer a fé nele, porque esse tempo foi o tempo que eu aprendi a buscar a Deus, porque foi num tempo que eu estava tinha acabado de aceitar o Senhor Jesus no meu coração como meu único legítimo Salvador. Eu estava no tempo que eu estava aprendendo sobre ele, não estava indo à igreja, estava em casa sozinha, então esse tempo foi muito o Senhor me forjando e me ensinando como acreditar nele, como me fortalecer nele, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso. Então, isso aí cabe a cada um de nós agora, quando a gente for fazer um pedido a Deus, não colocar dia, nem data, nem horário. E já faça o pedido e logo já agradeça. Porque muito de nós só sabe fazer pedido. Jamais, talvez, a gente agradece. Porque é no agradecimento que Deus age mais. Sim, isso vem na confiança, né, de Deus. É como Davi orava. Davi, nos Salmos de Davi, a gente vê exaltava. Os Davi exaltava o Senhor, fazia o pedido e terminava o quê? Finalizando como se já tivesse recebido a graça do Senhor. É como Davi. Por quê? Porque ele tinha confiança, né? E foi o que eu quis colocar aqui, por exemplo, a gente às vezes enfrenta desafios, né? E perante esses desafios, exemplo, o desafio dela foi, não veio dia 30. A gente acaba falando, acho que a gente fez errado, não sei o quê, ou acaba não tendo confiança em Deus. A gente tem que confiar no plano de Deus. Caso a gente experimente esse silêncio de Deus, a gente realmente vá para perto de Deus, confie nele e confie na confiança de Deus. Então, aqui é uma frase meio engraçada, né? Confiar na confiança de Deus. Porque muita gente, acho que todo mundo sabe que Deus ele é confiável. Porém, se você pergunta para alguém, então confia em Deus? Aí ele, então não sei. Às vezes, saber que uma pessoa é confiável é diferente de confiar nela. Então, a gente tem que aprender a confiar no plano de Deus e em confiar em Deus plenamente, né? E isso a gente só vai aprender conhecendo a Ele, tendo intimidade com Ele e experimentando esse silêncio junto a Ele, entendeu? E aí um dia a gente vai poder descansar na paz de Deus, né? Que seria viver plenamente, né? Que é o que Jesus até falava, viva plenamente, né? Viver plenamente, viver ao lado de Deus, viver tendo uma relação com Deus, fazendo as suas vontades, as vontades de Deus, né? Sincronizando as suas vontades com as vontades de Deus e vivendo plenamente, né? Então, uma das coisas que a gente tem dificuldade de entender é o tempo divino, né? Tempo de resposta de Deus. Às vezes a gente acha, Deus se atrasou. Porque não... Por exemplo, para ela, se você contasse para algumas pessoas falaram, então Deus se atrasou um dia. Não, Deus não se atrasou um dia. É ela que se adiantou. Deus, ele fez no momento perfeito, porque o plano de Deus é perfeito. E ele fez exatamente de propósito, para mostrar para ela, ensinar mais coisas do que só o que ela pediu. Às vezes a gente pede uma coisa achando que aquilo é o que a gente quer, é o melhor para a gente, mas o que realmente é o melhor para a gente, só Deus sabe.
Só Ele sabe o que é melhor pra gente. A gente pede uma coisa, a gente pede banana, a gente recebe, sei lá, maçã. Mas às vezes a maçã era melhor que a banana, a gente não sabia. Né? Então é importante a gente aceitar o plano de Deus, confiar no plano de Deus, e aí, tendo isso, a gente vai poder descansar no plano de Deus, né? Encontrar a paz e descansar nesse plano, né? Muitas das coisas que Deus quer entregar pra gente, é como o senhor Antônio falou, ele leva a gente para um lugar deserto, silêncio, né? Onde a gente fica mais sensível a Ele e é onde a gente é preparado para receber a graça dele. Deus, ele também nos tira coisas, como assim? Tira influências negativas, ele nos tira de ambientes que não são, né? Que pode interferir com que a gente escute ele falar com a gente. Então, ele forja tudo, ele prepara tudo antes dele dar a graça, antes dele dar, tá aqui, toma, pega, né? Ele prepara tudo, ele sabe de tudo. Sim. Bom, eu quis colocar aqui uma foto do deserto, no caso aqui o deserto de Jesus, né? Jesus, todas as vezes que precisava, que ia passar por alguma provação ou que fazia algumas coisas, ele ia para o deserto, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo. Após curar a sogra de Simão, Jesus se levanta de madrugada, quando ainda está escuro, e vai para um lugar deserto para orar. Outro exemplo. Após realizar muitos milagres e curas, Jesus se retira para lugares solitários para orar. Outro exemplo. Quando ouviu sobre a morte de João Batista, Jesus retirou-se de barco para um lugar deserto. Depois de despedir a multidão, Jesus subiu a um monte para orar. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Então a gente vê pelo exemplo de Jesus que muitas vezes a gente precisa desse deserto, a gente precisa se ausentar, a gente precisa de ter um local sozinho para a gente poder ter essa relação com Deus para orar. E aí eu venho perguntar aqui, todo mundo acho que sabe o seu deserto com Deus. Se você já teve uma relação com Deus, você sabe, muitas pessoas têm esse deserto num local que ele vai, muitas pessoas têm ele na igreja, muitas pessoas têm ele dentro do quarto ajoelhado, muitas pessoas têm num lago boiando ali, olhando para o céu. Não sei qual é o seu deserto, mas eu venho perguntar, se você ainda não sabe qual é o seu deserto, procure ele. Porque esse deserto que você vai encontrar vai te aproximar muito do Senhor Jesus e de Deus. Então, é muito importante a gente entender qual é o nosso deserto, criar esse deserto, criar esse local para a gente ter calma, a gente ter esse entendimento que neste local a gente vai ter um momento e um local específico para falar com Deus. E Jesus fazia muito isso, né? Tanto para agradecer quanto para pedir coisas para o Deus Pai, né? Então isso é muito importante. Quer falar alguma coisa? Tem alguma outra pessoa que quer falar alguma coisa? Complementar? Qual que é o seu deserto, Paulo? Meu? Na verdade, no deserto é perto do sacrário. Perto do sacrário. Onde Jesus está vivo. Ou talvez você poderia pensar que meu deserto seria na roça, né? Lá na roça. Algumas vezes são. Porque o deserto, para cada um de nós, é aquele lugar que você se sente mais em paz. Não precisa ser dentro de uma igreja, não precisa ser dentro de sua casa, não precisa ser, né? Pode ser no seu trabalho, também seu deserto. Uma hora você, ali, 10 minutinhos, 5 minutinhos, você tem ali a hora do almoço, você se retira sozinho, pega a Bíblia, ou pega uma passagem da Bíblia, só assim, Jesus é o meu Senhor. Aí vai lá, você medita. Por que Jesus disse que Jesus é o meu Senhor? Aí você só fala assim, Jesus, eu sou teu filho. Você já está meditando aquilo, certo? Que Jesus falou, Jesus, eu sou o teu Senhor. Então você fala para Jesus, Jesus, eu sou teu filho. Você está meditando, você está no seu deserto. Porque muita gente procura talvez o deserto em lugares que não é deserto.
Existe muito lugar que a turma fala que é deserto, não é deserto, certo? O deserto é onde que você se entra dentro do coração de Jesus, onde você procura ali a palavra, procura a paz interior para você, onde que você busque para você se alimentar daquilo que você um dia ou uma hora você vai falar, você vai viver. Esse é o deserto. Por que que Jesus saía da multidão? Por que que Jesus saía, não levava seus discípulos? Porque ele queria estar só. Ele e o Pai, ele e Deus, para encher seu coração. Até uma vez Jesus levou 2 discípulos, deixou lá, e o que os discípulos fizeram? Dormiram. E ele sim, ficou lá orando. Jesus foi lá e falou, não tivesse nem um minuto, uma hora comigo, certo? Então aí, é por isso que eu falo para você, nós temos que achar o nosso deserto, achar o nosso lugar de oração, você achar o nosso encontro com Deus. Esse é o melhor deserto, que nem hoje, é o silêncio, né? No silêncio você encontra seu deserto. No silêncio você encontra sua paz. No silêncio você encontra o amor. No silêncio você encontra tudo. Amém? Amém, amém, amém. É engraçado porque quando eu era criança, o meu deserto era subir aí em cima, aí, pai, da casa e ficar conversando com o passarinho. Sério, eu nem sabia. Hoje o Deus me deu essa resposta que era ele ali conversando comigo. Eu conversava com o passarinho, contava a minha vida inteira, o passarinho entendendo nada. Sabe, só piando, piava para um lado, piava para o outro, parecia que estava entendendo tudo. E aí ali parecia que eu saía leve, sabe? Como se eu tivesse confessado tudo para Deus, tivesse conversado com Deus, e Deus me dava tranquilidade quando eu era criança. Eu não sei por que foi desse jeito. Eu sei que ali aquele momento, quando eu conversava com o passarinho ali, era o meu deserto. Era o momento que eu saía de tudo, ia lá conversar com o passarinho aleatório lá, e aí eu saía renovado, feliz. Poderia estar triste, mas saía tranquilo. Sabe, Deus me ajudava ali e aí eu conseguia entender. Então, às vezes, você acha que às vezes o deserto é o silêncio, às vezes o deserto é um animalzinho que você tem, que você conversa com ele, você se sente melhor. A gente não sabe. Deus, ele age de maneiras inexplicáveis e usa o que ele quiser usar, ele usa. Até uma pedra para sair água, ele faz, igual ele fez. Então, sinceramente, não se prenda, porque Deus, ele está fora de qualquer coisa que a gente pode achar compreensível. Ele pode agir de qualquer maneira que ele quiser. Então, a gente tem que achar o nosso deserto. Mesmo que ele seja engraçado, diferente, o importante é a gente estar de coração aberto, achar esse deserto e, tendo o deserto, a gente entender será que a gente está experienciando um silêncio de Deus? E caso a gente esteja experienciando esse silêncio de Deus, será que eu devo ir ao meu deserto? Ou será que não? Essa mensagem de reflexão que eu gostaria de deixar para a gente, que às vezes, se a gente está vivendo um silêncio, às vezes Deus, ele quer que a gente vá para o deserto, a gente converse com ele. Às vezes a não resposta é a maior resposta que ele está te dando, para que você vá para o seu deserto, para que você, se necessário, jejue, se não é necessário, não interessa. O importante é que você busque a ele e vá para o seu deserto, né? Isso. Isso mesmo. É isso. Bom, acho que por hoje é só. Hoje foi mais rápido. Não foi, não? Acho que foi. Hoje foi mais tranquilo. O pessoal também não falou muito, tive que falar muito. Não gosto de falar muito, não. Só fica muito silêncio aí, ó. Ficaram muito em silêncio. Literalmente, né? O silêncio. A gente falou pra ficar em silêncio, mas não era pra ficar em silêncio durante o negócio. Tá faltando uma pessoa. Não sei se ela vai querer falar hoje. Né? Não sei se ela vai. A gente não tá em silêncio aqui, não. Compartilha com a gente. Vocês têm alguma coisa para compartilhar com a gente? O meu deserto é gentileza, cara. Às vezes não tem nada a ver com o momento solitário, alguma coisa do tipo, é uma coisa de gentileza, alguém lembrar de mim, alguém fazer algum agrado, às vezes ser recíproco por alguma ação que eu faço, eu acho isso muito legal.
Então isso deixa meu coração quentinho, diz, nossa, as pessoas ainda são boas de coração, ainda são legais, sabe? Ultimamente eu acho que eu tô tipo meio amor e paz, então. Que benção. Bom, Eu não Muito ligo bom. muito pro material, não, só mais seja o que Deus quiser, sabe? Me deixa na mão de Deus. Sim. tá certo. Sim. E aí, Emily, nada? Não tem deserto? Não quer falar? Ah lá. Tá bom. Não. Mãe, tô deserto, mãe. Ela tá mutada ali, tem que se mutar, né? Mãe, qual é o teu deserto? Teu Tá fone. mutada ainda. Mãe, tá mutada, Tá mãe. mutada ainda. Se quiser sair, eu chamo a senhora de novo. Ah, ela vai desmutar. Se eu não conseguir lá, não sei. Aí clica na tela, Eu a senhora não clica sei. no microfoninho do lado do botão vermelho de desligar. Aí, desmutou agora, acho que sim. Deu certo. Deu não. Cada um de nós tem o deserto, né? Mas eu não vou falar do deserto para vocês, não. Eu vou falar sobre as observações de hoje, tá? Pode ser? Tá bom. Pode Pode. ser. Então, hoje foi a palestra, eu vou falar de palestra, né? Que nós temos 2 palestrantes e nós somos os ouvintes, eu e os demais. O silêncio de Deus. Mas eu deixei aqui, o silêncio de Deus também é resposta. Deus não se afasta de ninguém. Muitas vezes a gente imagina, poxa, mas o Senhor Jesus, ele não está me respondendo, ou Deus não me responde, dependendo de como cada um entenda, né, dentro da sua crença. Mas ele não se afasta. Ainda que ele esteja calado, ele está do nosso lado. E o Anderson falou sobre plano. O plano de Deus são os melhores para todos nós. O nascer do sol foi engraçado, porque eu tinha olhado pela janela hoje e vi o quão importante e na maioria das vezes a gente não dá valor, né? Em coisas tão simples, da intensidade das coisas que Deus deixou para a gente. O tempo e os sonhos, né? Nem tudo que a gente quer para ser nosso. A Vitória falou de um carro, né? Ela usou como exemplo. Eu não me lembro o nome do carro. Mas imaginou se esse exemplo que ela deu, essa pessoa que queria tanto aquele carro, Deus não queria dar, mas por insistência ele deu, essa pessoa sofre um acidente e fica paraplégico. Então, nem tudo que a gente quer para ser nosso. Na maioria das vezes a gente não aceita, porque acha que pediu de Deus, Deus tem a obrigação de nos dar. E não é bem assim. A fé. A fé é um sentimento que não podemos ver, porém temos que alimentar através da oração. Isso a gente sabe, né? A nossa matéria, ela precisa da alimentação e a fé, ela precisa da oração para que ela venha a ser fortalecida, porque é através da oração que podemos sentir a presença de Deus em nossa vida. E eu acho isso muito lindo, quando você começa a orar, que você busca Deus, verdadeiramente você sente a presença dele. A promessa de Deus, que foi o que o Anderson falou, né? A aliança que Deus fez para conosco através do arco-íris, né? De não destruir mais o planeta da forma que foi destruído, né? Com água, com dilúvio. A felicidade de Jó, eu achei interessante, porque mesmo com toda a dificuldade que Jó passou, mesmo perdendo tudo, ele não murmurou. E não é fácil, né? Quem de nós passaria pelo vale que Jó passou sem murmurar? Eu garanto a vocês que eu não conseguiria. Mesmo sem a resposta de Deus, ele não abandonou a sua fé. Ele continuou acreditando que uma hora Deus ia responder e que foi o que realmente Deus fez. Por que devemos buscar a sabedoria? Porque através da sabedoria vem as demais coisas, né? Quando a gente busca a sabedoria, a gente busca o verdadeiro conhecimento, né? O senhor Antônio falou algo muito bonitinho, que através de Jó, Deus deixou para a gente, para a humanidade, o maior testemunho de fé. Porque Jó passou por tudo, mas nós
que não contemplamos o sofrimento do Jó, ganhamos aí um testemunho em tanto para que a gente possa aumentar a nossa fé através do que esse cidadão passou no passado, né, que o Senhor Jesus deixou nas Escrituras Sagradas, para que nós pudéssemos aprender com ele. A outra coisa que eu achei muito bonitinho também, que o senhor Antônio falou, Deus, ele não tem calendário. Ele também não tem hora, né? A dona Vitória aí, muito ansiosa com seu sonho, né, queria de imediato. Deus não é imediatista. Ele não vai dar tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. Ele vai dar conforme o nosso merecimento. E muitas vezes através da nossa existência. Devemos confiar em Deus, que nem Davi. Davi ainda nem tinha recebido a graça e já estava agradecendo, né? Então, são exemplos que ficou realmente na Bíblia para a gente, para que a gente pudesse aprender com eles. E eu acho isso muito bom. Esses encontros de sábado, eles têm enchido o meu coração de alegria. E uma das coisas também que eu tenho isso comigo, que o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes, quando Deus, ele cala, ele está dizendo, espera. Quantas vezes eu já pedi as coisas para Deus que não veio, gente, não veio. E eu dizia, poxa, usando meu linguajar, tá? Poxa, por que comigo não acontece? Mas hoje eu entendo que Deus só dá para a gente aquilo que a gente precisa. Muitas pessoas querem ir além. Mas quando você pede de Deus que não te falte nada, ele não deixa faltar nada. Hoje eu estava conversando com meu esposo na hora do nosso almoço, eu falei para ele, Deus é tão maravilhoso com a gente, que ele não tem nos deixado faltar nada. E a gente não tem salário milionário. A gente não ganha bem o suficiente, mas louvado seja Deus. Não nos falta nada, mesmo em meio à dificuldade. E isso vem através da fé, é quando a gente pede, agradece pelo pouco que a gente tem. Eu acho que eu agradeço mais do que eu peço. Sério, eu agradeço mais do que eu peço. Por tudo eu dou graça, eu agradeço mesmo de coração, e Deus sabe disso. O quanto eu agradeço por tudo, porque tudo é dele, né? Nada é nosso. Ninguém pode ver a Deus, porém devemos sentir a sua presença. Aliás, porém, sentimos a sua presença quando oramos. E todas as coisas boas que ele criou, quando a gente olha para o céu, que vê o azul celeste do céu. Quando vocês aí, para vocês que olham o mar, aqui eu tenho o rio, né? E há diversas coisas boas que Deus criou e deixou para que a gente pudesse ver neste mundo. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente deve agradecer mais e pedir menos. Ser grato por tudo. Está nas Escrituras que não devemos construir tesouro na terra, porque tudo vai ficar. Mas devemos buscar conhecer ao Senhor Jesus, sentir a presença dele diária na nossa vida, porque é através dele que a gente se fortalece para as dificuldades deste mundo, né? E é isso, gente. Hoje eu não tenho muito para falar. Eu só tenho mais que agradecer a Deus por tudo, por este grupo que foi criado, agradecer pelo convite que eu fiz a meu esposo, que ele está aqui ouvindo a palavra de Deus. Estou muito feliz. E isso, só gratidão, de verdade. Amém. A palavra de Deus, por todos que estão no grupo. Seu Antônio, que eu gosto muito de seu Antônio. Dona Maria. Então é isso, gente, só gratidão. A esposa. É muito bom fechar assim, quando a senhora fez isso no encontro passado e hoje também, porque a senhora traz um resumo das coisas que a gente falou e a gente vai conversando assim e não vai tendo muita noção das coisas que vão sendo ditas, das coisas tipo assim, o quão importante elas são. E a gente fica muito grato. Gostei muito da senhora ter
ter falado também hoje de novo. Continue falando. Né? Sim, primeira vez também eu gostei muito hoje também. É o que é Oi? Pode falar. Eu não sou muito boa, não, mas eu estou aprendendo junto com vocês. Não, tá bem demais, tá parecendo profissional. Hoje, eu não ia falar isso para vocês, enquanto a mamãe falava, ela falou do azul, do nascer do sol. E eu não ia falar isso para vocês. Você não chorou ainda, hoje, né? Tem que chorar uma vez. Hoje eu estava, do encontro, eu estava no momento, né, no meu deserto. E conversando com o Senhor, me veio assim uma coisa que eu tinha pedido muito para Ele. Que eu venho pedindo muito para Ele. Que eu venho pedindo muito para o Senhor é relacionamento. Eu falo, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo sincero. Eu vou abrir para vocês da forma como eu falo. Eu quero um relacionamento igual Moisés tinha contigo. Moisés não tinha medo, Moisés ia. Eu quero um relacionamento contigo igual Abraão tinha. O Senhor revelou a Abraão o que o Senhor ia fazer em Sodoma e Gomorra. Eu quero um relacionamento contigo tão profundo, Pai Altíssimo, que o Senhor, a ponto de eu te conhecer tanto, Senhor, e me encher tanto em ti, e me derreter em ti. Eu quero esse relacionamento contigo. E eu pedia muito pro Senhor, eu quero voltar, Pai, lá pro jardim, lá onde tua palavra diz, onde o Senhor descia no fim da tarde para conversar com o Adão. Eu quero esse tipo de relacionamento contigo. Enquanto eu orava com o Senhor, e veio na cabeça assim, o encontro acontece nos fins de tarde. E eu não tinha percebido que o nosso encontro acontece no final da tarde, tanto pra gente aqui, quanto pra vocês aí. Foi aí que eu entendi que o Senhor estava falando para mim, aquele relacionamento que você queria de eu descer para falar com o Adão no final da tarde, está acontecendo com vocês no final da tarde, quando eu desço e falo com vocês. Isso aqui que a gente faz não é simplesmente algo de eu tô aqui ouvindo essas pessoas falarem. Isso aqui é tão profundo, gente. Isso aqui é Deus falando com a gente. A gente não está falando simplesmente de vivência, de experiências. A gente está falando do Senhor, do soberano, da palavra dele. Isso aqui é Deus colocando no nosso coração, falando com a gente, dando os ensinamentos, nos forjando, nos capacitando para ir para frente. É Deus firmando nossos pés no caminho deles. Não deixem, uma coisa que eu vou falar para vocês, não deixem essa semente que Deus está colocando nos nossos corações, essa semente morrer. Isso é vida, é a nossa vida. O nosso relacionamento com o Senhor é o Senhor usando cada um de que está aqui para falar, para fortalecer a fé um dos outros. Ele está ensinando a gente aqui. Eu peço para vocês, eu peço para que Deus fortaleça cada um de vocês. A nos fortalecer, que Ele venha nos fortalecer, a nos buscar, a nos levar num relacionamento mais profundo e mais sincero com Ele. Um relacionamento onde Moisés tinha. O Moisés passou por muita dificuldade com aquele povo. O Moisés teve paciência. E Moisés lutou 40 anos para levar o povo para a Terra Prometida. E Deus falou para ele assim: você não vai ver a terra, mas eu vou te levar comigo. Moisés lutou durante 40 anos. Ele não entrou na Terra Prometida, mas ele não desistiu de Deus. Ele não desistiu de Deus. A gente tem que ser assim. As dificuldades vão surgem todo dia. Todo dia. Todo santo dia. Não é uma bala perdida, pode até ser. Não é A gente está no meio de um campo de guerra. A gente está no campo de guerra, mas não é físico. É espiritual. E a batalha começa aqui, ó.
na nossa mente. Então, o que eu peço para vocês é que a gente tenha um coração mais disposto, que a gente venha buscar mais a Deus com sinceridade. E o nosso tempo no deserto, que é como a gente conversou aqui, é onde a gente é forjado. É onde o nosso pé é firme. Nosso pé vai ficar firme na palavra, vai ficar firme em Deus, em Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos diz na palavra, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que nosso coração, aqueles que já conhecem, possam buscar conhecer muito mais. Aqueles que não conhecem, que possam buscar a conhecer. Porque Deus fala, eu estou à porta. E eu estou falando, se você abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou fazer morada. Eu vou sentar na mesa e você vai ceiar comigo e eu com você. Eu te falarei, eu te revelarei coisas do meu coração. Só basta você querer. É isso que o Senhor está falando. É isso. Amém. 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 Fazer a oração final? Tá bom. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de entrar na call, porque a gente sempre reza antes, faz várias coisas antes aqui, preparando o dia, a gente ora muito, a gente ora pelo grupo toda semana, e a gente sempre fica buscando Deus para dar a gente estratégia, ajudar a gente nesse grupo. Óbvio que o grupo, igual eu sempre falei, não sou eu, não é a Vitória, é todo mundo que está aqui. Então, eu faço aqui o slidezinho, eu trago o tema, mas no fundo, é todos nós que nos apoiamos um ao outro e nos impulsionamos, né? Então, acho que no fundo, o grupo, ele é um membro só, né? De todas as pessoas, né? Então, gostaria de agradecer as pessoas que estão vindo no grupo, estão apoiando a gente e estão trazendo o coração aberto e estão enriquecendo o nosso grupo com palavras, com coisas novas. E as novas pessoas que estão entrando também, né? Porque e nem sempre dá para entrar sempre, né? É o normal. A vida é corrida, mas sempre que puder entrar, vai ser muito bem recebido e a gente vai ficar muito feliz. Eu acho que todo mundo aqui fica muito feliz. Quanto mais pessoas, mais opiniões, mais experiências, mais coisas para a gente discutir e evoluir, né? Então, gostaria de agradecer a vocês também nisso. E sobre o que a gente estava conversando, emociona bastante, porque a gente sempre busca respostas e, igual eu falei para ela aqui antes, às vezes a resposta demora, às vezes não é assim, é no tempo de Deus. Às vezes essa resposta não estava vindo, mas veio ao acaso antes de um encontro. Então, às vezes a resposta sempre estava na frente dela, todo encontro, e ela não via. Então, é para a gente sempre ficar atentos, que Deus às vezes responde muito, a gente não escuta. Verdade. É isso. Acho que vamos fazer oração para finalizar. Alguém quer fazer oração para finalizar? Eu coloquei uma oração muito bonita aqui. Se alguém quiser ler ela, e depois a gente termina fazendo a oração. Ou se quiser fazer uma do coração. Como desejar. Melhor. Ou a gente fica aqui até amanhã. Se vocês quiserem, eu posso fazer a oração final também. Quer fazer? Então, garota, vai lá, já que o seu coração tá pegando fogo. Vai lá. Vai lá, continua. Tá cheio de Espírito Santo. Deus Altíssimo, eu te agradeço, Pai querido, por estarmos aqui reunidos mais uma tarde, final de tarde e anoitecer aqui pra gente. Obrigada pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por ter falado conosco. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha nos encher do Espírito Santo
Que o Senhor venha limpar a nossa mente, o nosso coração de tudo aquilo que tenta nos levar para longe de Ti. Eu oro, Pai Altíssimo, para que o Senhor venha firmar nossos pés nos Teus caminhos. Não nos deixe nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos estar firmes em Ti, porque Tu és a rocha, Pai. Tu és a água viva. Tu és aquele que cuida da gente, que nos guarda. Nos guarde, Pai, como a menina dos Teus olhos. Nos guarde, Senhor, meu Deus, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra venha entrar em nosso coração e que possamos nos fortalecer nela, Senhor. Que o Senhor nos guarde nessa semana, é final de semana, mas também é o começo de uma nova outra. Que o Senhor venha nos direcionar nela, Pai. Que o Senhor venha nos guiar, nos guardar, venha falar em nossos corações. Que o Senhor abençoe nossos trabalhos, as nossas famílias, os nossos lares, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre todos nós, que possamos estar com os olhos abertos para ver a Tua ação, que possamos estar com todos os sentidos abertos para Ti, ó Pai Altíssimo, para ouvir a Tua voz, para Te sentir. Que o Senhor venha falar em nossos corações, Senhor, nesta noite, que mesmo dormindo estejamos aprendendo contigo. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso abençoada e regada por Ti. Abençoe-nos, Pai. Nos guarde embaixo das Tuas asas, Senhor. Nos esconda no esconderijo do Altíssimo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça esteja sempre conosco, Pai Altíssimo. Eu Te agradeço, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que está aqui. Obrigada pela vida daqueles que ainda não puderam estar aqui, mas que irão ouvir de alguma forma esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa também alcançar essas pessoas e falar em seus corações, como o Senhor falou com o nosso hoje. Eu Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Amém.